E você pode imaginar que, em uma região realmente grande, essa confusão parece absolutamente enorme. E eu só vou te dar, você sabe, só uma explicação curta, por exemplo, do que aconteceu no Brasil porque eles caíram em cima como um bando de abutres. Agora, todos esses são entidades financiadas pelo governo dos Estados Unidos. Agora, o vermelho representa o financiamento e o verde se refere ao trabalho de intermediação direta deles. Então você tem o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que conduz nossa diplomacia aberta. Você tem a CIA, que conduz nossa diplomacia secreta, e você tem a USAID, que é meio que a entidade que transita entre as duas, no sentido de que é formalmente aberta, pois é uma agência do governo dos Estados Unidos, ao contrário do National Endowment for Democracy, que, novamente, foi criado pela CIA como mas não é realmente a CIA. É na verdade uma coisa independente, que nós inventamos, mas o mundo acreditou, e assim vivemos as consequências da ignorância deles. Mas essencialmente, a USAID e o National Endowment for Democracy criaram esse programa chamado CEPS, Centro de Excelência para o Fortalecimento de Processos Políticos. Eles recebem 150 milhões de dólares por ano do Departamento de Estado para fazer com que outros países aprovem leis de censura, e 20 milhões do orçamento deles de 150 milhões foram especificamente para o Brasil. Agora, o CEPS recebe seu dinheiro do National Endowment for Democracy, do NDI, ramo do Partido Democrata, do IRI, ramo do Partido Republicano da CIA, e de uma coisa chamada IFES, Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais. E o CEPS criou esse programa no Brasil, para fazer com que o TSE passasse, para fazer com que o Tribunal Eleitoral deles aprovasse essas camadas progressivas de leis de censura. Tudo começou em 2018, quando decidiram sobre isso. A capacidade foi construída pelo Atlantic Council, o Wilson Center, a Carnegie e o United States Institute of Peace. Aliás, o Atlantic Council tem 7 diretores da CIA no seu conselho, recebe financiamento anual do Pentágono, do Departamento de Estado e do National Endowment for Democracy. O Wilson Center recebe cerca de 90% ou, acho que um terço de seu orçamento do governo dos Estados Unidos. O Wilson Center é de onde saiu o Neyter Jackets. O Wilson Center também abriga um arquivo incrível da CIA, do qual eu mesmo retirei a inauguração da guerra política organizada. Mais adiante na apresentação de slides. Isso vem do arquivo da CIA do Wilson Center. O United States Institute of Peace foi dirigido de 2014 a 2021 por um cara chamado Bill Barnes. Ele saiu em 2021. Se o nome parecer familiar, é porque ele é o diretor da CIA. O Media, que é financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, também recebeu bolsas mais obscuras. O Poiter, que tem, 35 bolsas diferentes, é a rede internacional de checagem de fatos independentes, que acontece de ter algo como 35 bolsas apenas do Departamento de Estado, e é totalmente canalizada por essa rede inteira. Cada um desses trabalhou em conjunto com o TSE. Eles realmente se reuniram com os funcionários, os trouxeram aos Estados Unidos, foram ao Brasil para coordenar. Eles formalmente fizeram parcerias com eles. Por exemplo, o Atlantic Council é uma das 67 instituições parceiras do TSE. Até o EIP fez parte disso. O Emerson Brockings e outros realizaram reuniões diretas, fizeram oficinas de treinamento, para fazer com que o TSE entendesse o desafio da desinformação, a partir de 2018. Enquanto isso, era na verdade o ramo sindical do National Endowment for Democracy, que deu a Lula a AFL, que costumava ser chamada de AFL-CIA nos anos 60, porque era tão infiltrada pela CIA. De alguma forma, essa história foi esquecida pelo público. Mas o NED tem 4 ramos: o NDI, o IRI, o CPA, Centro para Empresa Privada Internacional, que é a Câmara de Comércio, o grande braço empresarial da CIA. E o quarto núcleo é o Solidarity Center, nomeado pelo trabalho da CIA com o movimento Solidariedade. Espero que tenha sido bom que a Polônia se tornou um país livre. Se eles não estivessem fazendo isso com a gente, talvez eu nem me importasse. Mas eles estão fazendo com a gente. Então precisamos entender tudo isso. O Solidarity Center teve um papel importante na ascensão política e no retorno de Lula. Após sua prisão, eles deram a Lula o prêmio de Homem do Ano em 2021, enquanto ele se preparava. Enquanto o National Endowment for Democracy cria tudo isso, cada uma dessas organizações é financiada, ou tem canal direto com o governo dos Estados Unidos. Elas fazem parte da rede de parceiros contra a desinformação do CEPS no Brasil. Isso é apenas. E, aliás, eu estava com pouco espaço, há umas 3 dezenas a mais. Mas, sabe, eles criaram um exército de instituições de poder brando para fazer o Brasil boicotar o WhatsApp, o Telegram e, por fim, o Twitter. De fato, o National Endowment for Democracy, um cara chamado Dean Jackson lá, escreveu um artigo de opinião há 1 mês e meio,
dizendo que Elon Musk, veja bem, essa é a rede nacional, foi criada pela CIA. Ele escreveu que Elon Musk é uma ameaça maior do que Putin ou Xi, porque é uma ameaça mais próxima. E, por causa de seus laços com a defesa nacional dos Estados Unidos via SpaceX, e o papel da Tesla na Revolução Verde, ele é um alvo mais aderente. Então precisamos realmente elevar o nível da ameaça que Elon representa, porque ainda não estamos fazendo o suficiente para detê-lo. Agora, isso é novamente a mesma organização que recebe todo o seu orçamento da USAID, que por sua vez vem do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Foi criada pela CIA e tem licença para canal direto com a CIA, desde que aprovado pelo Comitê de Inteligência do Senado. Então, tudo o que aconteceu no Brasil, eles construíram essas coisas. E, de novo, há cerca de uma dúzia a mais apenas do lado dos Estados Unidos. E, de novo, tentei colocar bandeiras aqui. Parecem entidades brasileiras ou australianas. Parece uma universidade australiana, um jornal australiano. Mas estão recebendo dinheiro de programas do governo dos Estados Unidos. Estão sendo coordenadas por esforços diplomáticos dos Estados Unidos para fazer reforma judicial no país, instalar capacidade